Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero dar continuidade aqui com vocês ao meu testemunho de vida, contando desde a época em que Jesus me salvou, e eu quero percorrer aí o tempo em que recebi as promessas do Senhor e o período que eu estou congregando aqui na cidade de Potim e relatar, deixar registrado aqui todos os cumprimentos das promessas do Senhor na minha vida durante o tempo que eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu estou com 32 anos, graças a Deus, aqui nesta congregação. Eu tive um período que morei em Campos do Jordão e também em Taubaté, mas esse período aí apenas de 2 anos, mas voltei para a cidade de Potim e para a mesma congregação onde estou. Nesta oportunidade, eu quero conversar com vocês sobre dois pontos mais importantes. Primeiro deles é o seguinte: é a respeito da primeira profecia que eu recebi aqui na igreja, não propriamente na igreja, mas num culto doméstico, e vou contar para vocês o conteúdo desta mensagem e como que esta mensagem ela norteia todo o meu chamado, a minha vocação. Segundo, eu quero relatar aqui com vocês também a oportunidade da primeira pregação aqui na igreja e como que foi esta experiência para mim e como também foi após esta primeira oportunidade. Muito bem, 1992 então foi o ano em que o Senhor Jesus ele me alcançou. Já disse para vocês que foi por meio de uma pregação de Jeremias, capítulo de número 18, o vaso do oleiro. E a principal mensagem foi: farei de você assim como o oleiro fez com o vaso. Vou quebrar e vou fazer de você um vaso novo. E a partir daí, então, eu fui inserido no contexto de igreja, que já está aí contado nos vídeos anteriores. E 1992, então, foram os primeiros cultos domésticos que eu comecei a participar. Soube aqui dos irmãos que existiam esses cultos e brotou o desejo no coração de estar com os irmãos nessas reuniões, que, aliás, eram reuniões extraordinárias, cheias do poder de Deus, Assembleia de Deus da década de 90, era batismo com o Espírito Santo, a renovação do Espírito, era coisa poderosa, extraordinária, e principalmente para um jovem que não tinha visto ou ouvido coisa semelhante anteriormente, né? Então, nesse culto doméstico, quando nós estávamos cultuando ao Senhor, aí no finalzinho de 1992, foi na casa da irmã Rosa, o Senhor já a recolheu, né? Naquela época, minha de 92 já era uma senhora de idade avançada, então nós estávamos neste culto, a igreja ali presente nesse culto doméstico, e eu ainda estava vergonhoso, como eu disse nos outros vídeos, com uma timidez terrível, e eu comecei a tomar coragem de estar mais pertinho dos irmãos, posto que culto doméstico é bem apertadinho, né? A sala e às vezes a varanda, então aquela característica do culto doméstico, eu ainda estava bastante tímido. Naquela ocasião, eu estava sentado na sala da irmã, a Luciana e eu ali, sempre estivemos juntos, irmãos, desde os primeiros cultos aqui na congregação, nos cultos domésticos, Luciana e eu sempre juntos, em todos os cultos. Não existia um culto que eu estivesse e ela não, ou vice-versa. Sempre juntos, desde o início. Aliás, até cabe, né, contar aqui para vocês como que foi a experiência minha de conhecer a Luciana, como que nós nos conhecemos. De repente, eu tenho um vídeo à parte aí que eu conte isso para vocês,
como que foi o agir de Deus na nossa vida, e nós tínhamos a certeza de que existia ali uma obra de Deus na nossa união naquela ocasião. E eu vou contar para vocês numa oportunidade aí como que foi essa experiência em que o Senhor me levou para conhecê-la. Mas enfim, aqui nesse culto em que eu estava reunido, aí o culto estava se desenrolando ali, até um certo momento da adoração, aí o Espírito Santo visitou os irmãos, e os irmãos começaram a falar em língua estranha, e batismo com o Espírito Santo naquela ocasião, e eu estava estranhando tudo muito aquilo, porque, como eu disse, as primeiras reuniões de culto doméstico, e eu estava meio ali, sabe, cético com aquilo, assustado, uma mistura disso ali, e de repente o Senhor toma esta irmã Rosa, e ela se levantou do lugar e começou a marchar. E ela marchava e falava em língua estranha, e marchava em língua estranha, daqui a pouco ela se levantou. Eu, quando olhei aquilo, fiquei assustado, né, não entendendo nada do que estava acontecendo, e ela então se levanta e de repente começa a andar pela sala e vindo na minha direção. No meu pensamento já foi exatamente isso aqui, só falta vir até onde eu estou, só falta vir em mim essa mulher, pensava eu comigo assim. E foi exatamente o que aconteceu, a irmã saiu e parece que procurando alguém, de repente parou na minha frente, e aquela irmã coloca as mãos sobre a minha cabeça, e a palavra e aquela mensagem que ela transmitiu foi exatamente assim: meu servo, eis que eu te tirei do lugar onde tu estavas e te trouxe para este lugar. E eu tenho um propósito com a tua vida, tenho um chamado ministerial para ti. Eis que tu serás conhecido nessa cidade e nessa região como ensinador e pregador da minha palavra. Vou eu te capacitar e vou eu te levantar nessa cidade. E a irmã, naquele momento, como que se voltasse a si, e ela retorna normalmente para o seu lugar. Naquele primeiro momento, lógico, eu não entendi nada daquilo que a irmã havia falado. Então, depois do culto, conversando com os irmãos, como sempre, eu tive um irmão que era o líder da mocidade, que foi o meu orientador os primeiros passos da minha caminhada cristã. E lógico, eu fui perguntar para ele do que se tratava, e ele então me disse que aquilo era uma profecia e que Deus estava dizendo para mim o que é que ele tinha comigo para realizar aqui na congregação e também na cidade. Eu até falei com o irmão naquela ocasião que era algo difícil, complicado, porque eu era totalmente vergonhoso, bichinho do mato. E eu ir para frente para falar, eu ir para frente para comentar a Bíblia, falar da Bíblia, de forma nenhuma, aquilo ali não existia possibilidade de acontecer. No tocante a isso aqui, eu até quero ler um texto com vocês que deixei aberto, que está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 4, como disse, verso de número 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, são homens e mulheres que Deus ele tira do meio da igreja e separa para um ministério específico, para algo que ele tem para fazer. E depois, com o passar do tempo, agora eu entendo perfeitamente essa última parte aqui do versículo 11, em que Deus separou uns para pastores e
doutores. Alguns teólogos, eles defendem a tese de que aqui nós temos um único dom. Nós temos o dom ministerial de apóstolo, de profeta, de evangelista, e nós temos pastores e doutores. Estão no mesmo ministério. E eu também compartilho dessa ideia, defendo também essa ideia de que aqui esse ministério ele esteja junto, pastores e doutores, apenas com uma ressalva, que pode existir um mestre na igreja, mestre, doutor aqui, é quem dá aula, quem está responsável pela educação cristã na igreja. Pode existir alguém que faça apenas isso e não seja pastor, que não pastoreie a igreja com o dom de pastor? Sim. Agora, pastor que não seja também mestre, que não ensine a igreja, que não pregue para a igreja, bem, isto aqui não existe, tá bom? Então, todo o pastor chamado por Deus, vocacionado por Deus, enquadrado nesse verso 11, última parte aqui, ele precisa também ensinar. O pastor que não ensina, o pastor que não prega, então este aqui não é pastor, ele tem outro ministério, pode procurar que vai ter outro ofício dentro da igreja, mas não é de pastor. O pastor, ele obrigatoriamente, ele precisa pregar e ensinar para realmente estar dentro aqui desse ministério. Continuando a minha trajetória aqui, eu então comecei a desenvolver algumas coisas dentro da igreja, começaram a acontecer algumas coisas diferentes, Deus foi trabalhando, como disse Paulo, aquele que começou em vós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. E isso foi acontecendo. Com o passar do tempo aqui na congregação, comecei a me envolver com os irmãos nos grupos de oração, dentro das casas, nos montes. E nós tínhamos uma reunião que nós fazíamos, encontro na realidade, né? Dos irmãos que estávamos mais próximos ali. Então nós estávamos sempre na casa de um irmão A ou de um irmão B, com o propósito, às vezes, de almoçar, de jantar, e nós aproveitávamos aquelas oportunidades para nós fazermos maratona bíblica. Então era o nosso costume nos sentar assim na forma de círculo, e de repente um irmão que era responsável, ele lançava uma pergunta e ia para o próximo, ia rodando assim cada irmão, e então descobrir quem é que tinha a resposta para aquela pergunta. E ali nós íamos pontuando, às vezes nós arrumávamos uns presentinhos para dar para aquele que mais respondeu as perguntas certas, de modo que eu sempre ficava ali para os últimos lugares. Muitas das perguntas não sabia responder, aquilo me inculcava o que aconteceu. Comecei a estudar, comecei a ler mais Bíblia. Quando eu vim para o Evangelho, eu já conhecia o Novo Testamento, pois de onde o Senhor me tirou, eu já era um leitor da Bíblia, eu já gostava da Bíblia. E o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, eu já conhecia bem. E aí eu comecei a estudar o Primeiro Testamento. E começamos a fazer leitura, e eu comecei a perceber que nessas reuniões eu comecei a subir a minha pontuação, digamos assim. De modo que, no final de 93, nós fizemos uma maratona bíblica na igreja, e nesta eu fiquei lá para o quinto, sexto lugar, mas os irmãos já haviam percebido que Deus estava levantando um jovem da igreja diferenciado. E aqui tinha um irmão que sempre ganhava todas as maratonas. E desta feita eu havia chegado pertinho. E os irmãos então começaram aquele incentivo, aquela motivação para eu estudar, e que numa próxima oportunidade então eu iria tomar o lugar daquele irmão que era numa posição absoluta aqui dentro da congregação. Mas nós fazíamos isso, irmãos, tudo de uma maneira muito saudável. Não havia uma competição assim carnal.
era algo gostoso, prazeroso de se fazer. E os dias foram seguindo e eu comecei nessas reuniões, então, a estudar mais, a falar mais com os irmãos, a falar mais ali. Aí esta reunião uma vez se tornou um culto ali doméstico, em que foi me dada a oportunidade para eu estar falando aos irmãos. Eu trouxe um texto ali, eu comentei. E em uma dessas reuniões, aí no finalzinho de 93, o pastor da igreja estava presente conosco. E ali eu mencionei, eu fiz menção de um texto, comentei o texto, quando uma vez eu estou na igreja, no culto de jovens, não, era um culto de domingo, eu estava na igreja lá com os irmãos. Quando chegou na hora da mensagem, que acontecia aí por volta das 20h30, o pastor falou assim: irmãos, eu estava numa reunião em que os irmãos promovem o estudo bíblico e uma pregação, e lá eu vi um jovem falando. E eu gostei da forma como esse jovem falou. E eu quero, nesta oportunidade, quando ele começou a fazer menção disso, irmãos, já deu aquele friozinho na minha barriga. E eu pensei, misericórdia, só falta o pastor estar falando de mim. Mas ao mesmo tempo, com tantos irmãos ali, presbíteros para pregar, eu também falavam lá naquela ocasião, eu tinha aquela incerteza, mas daqui a pouco, aquele misto em mim. Daqui a pouco o pastor falou mais alguma coisa, aí começou a dar tremedeira. Daqui a pouco o pastor mencionou meu nome. Irmãos, pensa num estado emocional terrível, de tremedeira, de medo, de insegurança. Tudo isso passou pela minha cabeça, irmãos. Mas graças a Deus, eu aceitei o desafio. Até porque o jeito que o pastor fez não dava como recusar. E eu tinha realmente um texto, porque eu sempre estava estudando algo para falar, eu queria falar na igreja. Mas toda vez que tinha um culto de jovens, que era me dada essa oportunidade, eu ia até lá na frente, cumprimentava os irmãos e eles ficavam tudo olhando para mim, assim, observando a igreja, olhando para mim, e eu lia o texto, dava um nó na garganta e eu não conseguia comentar. E lá na casa eu comentava, no monte eu comentava, nos outros lugares eu comentava. Na igreja eu não conseguia, eu travava. Dava um nó na garganta e a respiração alterava e eu só lia e agradecia a oportunidade dos irmãos depois, decepcionados, mas por que você não falou, que não sei o quê? Nesta ocasião eu aceitei e eu fui, irmãos. Eu subi naquele púlpito, o púlpito da igreja nossa, que na época era alto, eu acho que tinha 1,5 m de altura em relação ao piso da igreja. E quando eu cheguei lá, era 20h30, o pastor falou para mim: olha, 8h30, você só me entrega o microfone a hora que for 9 horas. Muito bem. Cumprimentei os irmãos, fiz a leitura do texto sagrado e comecei a comentar, comecei a pregar. Quando eu começo a pregar, o tempo vai passando, eu vou pregando e eu olho no relógio, era 20h35. E eu preguei, quase que não tinha mais o que falar, 8h37. E aí eu prego, 8h40. A hora não passava, irmãos. Eu falava e nada da hora passar. Aí quando deu 15 para as 9, eu não tinha mais o que falar, não conseguia mais, eu não tinha argumento, eu não tinha exemplo, eu já estava sem ar também, e então falei 15 minutos. Aí eu entreguei para o pastor a oportunidade, agradeci, e o pastor naquela ocasião me elogiou diante da igreja e falou que estava ali se iniciando um ministério de pregação na minha vida e que Deus ia fazer muita coisa através de mim por meio da pregação e do ensino. Irmãos, esta pregação abriu a porta. A partir daí, todas as oportunidades que eu tinha na igreja, eu falava 15, 20 minutos. Quando eu fui para os cultos domésticos, era me dada a oportunidade, irmãos,
eu deslanchava, graças a Deus. Comecei a falar, esqueci da timidez, esqueci da vergonha. Chegou um ponto de nós estarmos no culto, uma certa vez, o culto doméstico, são momentos que marcaram muito o meu ministério e é isso exatamente que eu quero compartilhar com vocês aqui. E naquela ocasião, uma tempestade, e na hora que foi me dada a oportunidade para a pregação, a força acabou. E naquela oportunidade já estava marcado para eu pregar, já haviam avisado. E eu tinha preparado a mensagem, eu lembro até hoje, que é o Salmos número 27, Salmos que eu havia até decorado. Quando eu chego lá, dado a minha oportunidade, deu um relâmpago e acabou a energia elétrica. Ficamos no escuro e os irmãos, e agora? Irmãos, eu recitei os Salmos 27, coisa que depois eu não consegui mais. Porém, ali eu recitei os Salmos de número 27 e comecei a pregar, irmãos. Preguei. Eu preguei naquela ocasião 50 minutos no escuro, no breu, lá na rua 15, aqui na cidade de Poti, na época, um lugar que não tinha muita luminosidade na rua, então estava um breu. E não tinha celular naquela época, né? Para a gente acender luzinha como se faz hoje. Era vela, né? Vela ou lamparina, ou qualquer coisa desse tipo, lampião. Depois foi providenciado, mas eu preguei, irmãos. Preguei tranquilamente. Os irmãos glorificaram o Senhor. Quando terminei de pregar, 8:55, agradeci a oportunidade, voltei para o dirigente daquele culto, a luz retornou. Foi uma experiência maravilhosa, irmãos, e aquilo só me incentivava a ler mais a Bíblia, a estudar mais a Bíblia e fazer a obra de Deus. Em 94, 95, eu tive a primeira oportunidade minha de dar uma aula de escola bíblica dominical. Já era outro pastor, aqui não tinha escola bíblica dominical na cidade de Potim, e ele tinha o desejo de instituir essa escola bíblica dominical, mas não tinha professor. Até que ele também percebeu a minha forma de falar, agora eu já estava falando diante da igreja, e ele me falou que eu tinha condição para fazer a escola bíblica dominical. Eu aceitei o desafio também. Eu me lembro até hoje, domingo às 16 horas, era a hora da EBD aqui na cidade de Potim. E o pastor instituiu e me colocou como superintendente da IBD e professor da Escola Bíblica Dominical. Isto em finalzinho de 94. A primeira reunião, como sempre, os irmãos ali, expectativa, tremi, irmão, fiquei nervoso, mas dei aquela aula. A partir desta aula, pronto, irmãos, comecei a me aplicar. A primeira aula, depois que eu fui desenvolvendo, aí eu já trouxe para a igreja um retroprojetor. Eu não sei quantos de vocês conhecem um retroprojetor, tinha uma luz em cima, ele iluminava, nós preparávamos a aula num plastiquinho próprio para esse slide, né? Um plastiquinho com uma caneta própria também. Então eu escrevia os esboços, os pontos que eu queria destacar, e eu trazia, colocava aquele plastiquinho sobre o retroprojetor e isso projetava. Não é como nós temos hoje data show. E eu já usava todos os recursos possíveis para dar um ambiente melhor para aquela aula, eu trazia para a igreja. E os irmãos começaram a se reagrupar, irmãos, em escola bíblica dominical. E a partir daí, olha, dou aula de escola bíblica dominical até hoje, irmãos. Até hoje aqui na cidade de Potim, para jovens e adultos. Então, o que o Senhor fez na minha vida, e o Senhor prometeu, o Senhor está cumprindo. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu estou começando, ano 2024, meados aqui de 2024 para cá, eu estou começando a perceber que o Senhor, ele está cumprindo promessas que me foram feitas lá em 1992, finalzinho de 92, início de 93.
os irmãos terem uma ideia como que o Senhor ele trabalha com o tempo. O Senhor não se adaptou ao século 21 como nós estamos. Deus ainda continua trabalhando com um tempo longo, irmãos. Tem coisas que Deus faz da noite para o dia, mas outras, e a maioria, tempo. Tem que aprender a andar com o Senhor, tem que ter paciência, tranquilidade e crer nas promessas do Senhor. O meu propósito aqui com esse vídeo é procurar alguém como você que está até agora nesse momento do vídeo. Eu deixo para a aplicação no final, porque eu quero saber quem é que chega até aqui, porque quem chega até aqui é porque se identificou com aquilo que eu estou falando. E até hoje eu trabalho com pessoas que têm vocação, que têm propósito. Eu não trabalho com um grupo aleatório, eu trabalho com pessoas vocacionadas, que têm o propósito de Deus na vida. E são essas pessoas que ficam no vídeo até o final, que pode ter certeza, tem um vestígio em você de um propósito, de um chamado de Deus. Então, olha, continue crente nas promessas de Deus. Como eu já disse em outro vídeo, eu vou repetir: homem não pode atrapalhar o propósito de Deus. Tempo é, irmãos, a olaria do Senhor em que Ele está trabalhando. Descanse no Senhor. Faça a parte que lhe cabe fazer. Como eu disse, estudar, ler Bíblia, vida de oração, separação deste mundo. Não queira levar o ministério junto com a vida e fora, não funciona. A vida com Deus tem que ser separada, tem que ser de santificação, tem que ser uma vida consagrada ao Senhor totalmente. Olha, os pensamentos livres de todo tipo de malícia desse mundo para servir ao Senhor, para que o Espírito Santo haja através das nossas vidas. E a parte que nos cabe, como eu já disse, tudo isso aqui, vamos nós fazermos. Porque a parte do Senhor, você pode ter certeza absoluta que não vai falhar. Deus, ele é fiel naquilo que promete. Não olhe para os defeitos, não olhe para as dificuldades, não olhe para as tuas fragilidades, tá bom? Para algum tipo de incapacidade que hoje tem, amanhã não vai ter mais. Esforça-te, tá bom? Tem uns personagens bíblicos com os quais eu me identifico demais, como Abrão, como Josué, que eu acabei de citar aqui, José. Então o Senhor trabalhou na vida desses homens no período de 15 anos, outros 20, outros 30 anos, e assim Deus continua fazendo. Olha o que o Senhor está fazendo na minha vida e está acontecendo num período de 32 anos, gente. Eu vou fazer um recorte aqui no canal do YouTube e quero mostrar para você hoje quantos inscritos eu tenho no canal e qual o número de visualizações que eu tenho nos meus vídeos no canal. Vou mostrar para você. De repente, alguém olha para esses números e às vezes pensa em desanimar, pensa em parar, eu vou desistir desse trabalho. Mas não, seja perseverante. E você que está comigo nesse tempo agora, desse propósito, um novo trabalho que eu estou desenvolvendo, tanto na parte de redes sociais, do meu ministério, também dentro da igreja onde eu estou pastoreando nesse ano, tá bom? Algo que eu estou fazendo e eu vou deixar registrado aqui e vou mostrar para você. E daqui uns anos para frente a gente grava outro vídeo e faz a comparação do que foi que aconteceu, tá bom? Então nós precisamos crer nas promessas do Senhor e avançar. Não dê ouvido para as pessoas que estão ao redor, que não entendem aquilo que Deus tem na tua vida. Outro ponto muito importante: sempre se baseie na obediência. Obediência principalmente a Deus, obediência aos pastores, obediência aos líderes, obediência a quem estiver em posição de autoridade. É um princípio fundamental do reino de Deus para que você seja bem-sucedido no ministério, cresça, avance, para que as bênçãos do Senhor
estejam sobre a tua vida. A obediência, ela é imprescindível. Então vamos juntos, vamos nos engajar aqui nesse trabalho que eu estou realizando. Eu tenho certeza que vai ser para edificação. O canal que você está aí assistindo tem um propósito de ensinar você hermenêutica, homilética e também liderança. E na homilética e na hermenêutica você vai se preparar para a pregação, para o ensino, tanto de EBD quanto dos estudos bíblicos dentro da igreja, você vai aprender. Então, se inscreva nesse canal e venha estar junto comigo aqui. Eu tenho certeza absoluta que vai haver um desenvolvimento ministerial nas nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, cada vez mais. Amém.